Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, a leitura do Evangelho fala do joio semeado no meio do trigo. Talvez é uma das maiores reclamações que eu recebo, principalmente dos paroquianos, dos leigos. Padre, parece que o mal está em todo lugar, né? As decepções dentro da igreja. Satanás semeia o joio na igreja? Sim. Nós temos pessoas na igreja que rezam, que buscam a santidade, que querem ser mais santos, que estão ali, mas nós temos muitas pessoas que estão na igreja e não rezam direito, não buscam a santidade, querem só saciar seus desejos, ciúme, inveja, fofoca, conversa, posse e assim por diante. O diabo semeia o joio no clero? Sim. Tem padres e bispos que são a favor de uma agenda satânica, de progressismo na igreja, de destruir a moral dentro da hierarquia. Não se iludam. Agora, cuidado. Vocês viram agora recentemente um cisma. Eu venho falando para vocês há muito tempo. A igreja está acima dos erros dos seus membros. A igreja é o Espírito Santo soprado sobre o Papa e os bispos. Quando Jesus fundou a igreja sobre Pedro, foi sobre a força de Pedro ou sobre a fraqueza de Pedro? Quando Pedro disse, jamais te negarei, ele caiu 3 vezes e Jesus depois apareceu e disse, tu me amas? Agapás B? Para dar a vida? Não. Como amigo, 3 vezes. Vai, apacenta as ovelhas. Ou seja, a igreja nasceu. Não se esqueçam disso. Da força divina e da fraqueza humana. Eu venho falando, não se iludam com ninguém. Nenhum ser humano está pronto. Eu tenho muitas fraquezas, limitações. Mas quando eu ajo com a minha fraqueza, é a igreja? Não. São os momentos em que eu, por algum motivo, orgulho, vaidade, deixar as paixões, não me aderi à igreja santa, católica, universal. Quando eu ajo fazendo o bem pela salvação das almas, aí sim é a igreja. Padre, mas por que Deus já não te melhora para você ficar bom o tempo inteiro? Porque se acontecesse isso, eu ia me achar melhor que os outros, a última Coca-Cola do deserto, ia acabar apontando o dedo para os outros que erram, e logo eu ia me perder completamente. Então é importante que Deus permita que eu erre, que eu tenha limitações, para que eu reconheça que sou completamente dependente dele. Aqui está a chave. Todo padre, bispo, papa, mesmo que esteja dentro da igreja, tem que reconhecer que é dependente de Deus para ser bom. Ninguém é bom por si só. Ponto. Infelizmente, desde muitos anos, a igreja no Brasil, principalmente no mundo, nós temos aí, por exemplo, essa crítica. Talvez vocês, graças a Deus, muitos nem sabem o que está acontecendo. Mas a crítica, por exemplo, ao Concílio Vaticano II, vocês ouvem isso na internet? Ou não? Ouve, né? Eu sou contra o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II. Gente, o concílio mais belo da igreja, disparado, mas não tem nem comparação com os outros concílios, é o Concílio Vaticano II. Não tem nada que se compare. Porque os outros concílios estão contidos nele. Mas o que aconteceu para ter esse preconceito todo? Houve, naquela época, uma infiltração ao joio, uma infiltração na imprensa, de um monte de mentiras que chegavam no mundo inteiro. Pessoas dentro da igreja infiltradas, que começaram a infiltração desde a década de 50, falando mal, e um monte de gente deixou a batina, ser religioso, antes do concílio acabar, sem ter os documentos em mão. Até hoje, um monte de gente, leigos, padres, bispos, falam do concílio de coisas que não tem no concílio.
Olha o joio. Olha o joio disseminado. Padre, mas como é que eu faço para... A mesma coisa, gente, na política. Nós temos pessoas que eu já falei muitas vezes, que querem dominar o mundo. E para isso, usam do seu dinheiro, que são metamilionários. E eles criaram o marxismo, tudo isso. Tem gente que acha que comunismo é contra o capitalismo, né? O comunismo é o capitalismo mais selvagem que existe. Existe uma minoria metamilionária e o resto tudo pobre. Então eles criaram todo esse sistema, o marxismo, o comunismo, para quebrar os países. Eles colocam bilhões de dólares em agendas para diminuir a população, ou seja, agenda gay não é porque gosta do homossexual, gente. Porque os mesmos que estão aí apoiando a agenda gay, eles apoiam o Irã, Che Guevara, que matava os homossexuais, que matam. Eles não apoiam as mulheres, é tudo massa de manobra. O direito da mulher. Vai lá no Irã. Por que eles apoiam o Irã, o Hamas? Foi descoberto recentemente o Hamas na ONU. Satanás vai induzindo, e um monte de gente aqui que não sabe nem o que está fazendo. A mesma coisa os padres e bispos marxistas. Eles são usados de massa de manobra. Quando eles dominarem tudo, vai padre, bispo, tudo para o pau de arara. Eles não estão nem aí para nós. Somos ratinhos de porão. Ratos de porão, né? Eles infiltram no legislativo, tem um monte de gente lá destruindo o país. Infiltram no judiciário, no Ministério Público, nem se fala. O joio que Satanás... Agora, por que o Brasil, o mundo, mas também o Brasil, está cada vez mais caindo numa vala? O que está acontecendo? Onde está Deus? Às vezes a gente desanima. É dentro da igreja, é dentro do judiciário, é dentro do Ministério Público, é dentro do Legislativo, é dentro do Executivo, é dentro das ONGs. Todo mundo contra nós. Todo mundo. A gente pensa, vai desanimar. Aqui entra a primeira leitura para nós, a sabedoria de Deus. Existe um mistério, gente. Eu não fui tirado do meu trabalhozinho lá para chegar aqui e desistir. Apesar que eu sou um grão de areia diante de um tsunami de problemas, né? No mundo inteiro, guiados por Satanás. Que na verdade todo mundo tem o orgulho como denominador comum, né? Querem dominar o mundo para dizer que vão salvar o mundo. O anticristo, né? Então vamos lá, a primeira leitura é para dar um pouco de ânimo na gente, mas só que um ânimo para a gente mudar de vida. Não há além de ti outro Deus, que cuide de todas as coisas, a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Não conseguem tirar o domínio de Deus sobre tudo. Deus criou tudo do nada e mantém a existência. Esses coitadinhos aí, esses metacapitalistas que querem dominar o mundo, eles estão agora investindo no transhumanismo. Transhumanismo é misturar máquina com o ser humano. E eles querem viver para sempre. Vai tudo morrer. Todo mundo vai morrer. Como morreu os Rockefeller, os Rothschild. Os primeiros, os últimos, morrerão todos. E vão ser julgados. Por todo o mal que fizeram. Por cada pessoa que mataram. Né? Porque é uma loucura o que estão fazendo no mundo. Na busca do domínio, principalmente de comida e água. Por isso que o Brasil é a bola da vez, né? Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder. E nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. Agora, gente, tem essa leitura. E tem a leitura, a passagem do fermento, que é colocado, né? Ou o grão de mostarda, o fermento que é colocado na massa. Por que o Brasil está caminhando para a vala? O que vocês acham? Se Deus é o Senhor de tudo, mantém a existência do nada, com um ato só, e nós estamos caminhando cada vez mais para o absurdo do absurdo do absurdo. Uma pessoa que manda em tudo, que faz o que quer no judiciário. Ninguém faz nada, né? O Ministério Público jogando um absurdo sobre absurdos, sobre famílias, que ensinam seus filhos, que obriga a entrar na vida pessoal, tomando terra. Por que o Brasil vai desse jeito? Porque o povo não reza
como deveria. Existe uma força que nós temos incalculável, que é a oração, a penitência. Não tem mais volta no mundo. Nenhuma estratégia política pode nos salvar. Ninguém. Inclusive, eu tenho falado aqui várias vezes e vou falar para vocês. Não procurem outro salvador. Olha nos meus olhos. Vai chegar um tempo em que vocês vão gritar querendo um salvador. E o anticristo vem te dar comida e água, mas exigindo que você dê as costas à sua origem cristã. Não peçam outro salvador. Então, o diabo o tempo inteiro coloca joio em todos os órgãos, dentro da igreja, fora, para que nós desistamos, desanimemos. Quantas e quantas pessoas eu atendo, e também eu, humanamente falando, tem dias que eu estou assim e falo, não tem mais jeito, eu vou jogar a toalha. Mas aí Deus vai lá e ele fala, não, fica firme, não desista. Gente, quanto é lugar do Brasil escreve, por isso que tem gente que duvida aí dos dons carismáticos, né? Pessoas que mandam mensagem, olha, é isso que você está sentindo, mas Deus está contigo, não desista, vá. Porque realmente é uma voz que clama no deserto, diante de tantas coisas que vão contra, que desanima mesmo, né? É dentro da igreja, é fora da igreja, é perseguição contínua. Coisas óbvias. Outro dia alguém falou assim, nossa, mas você fala de alguma coisa polêmica? Sim, por quê? Pegar uma homilia minha que ficou polêmica. Anticoncepcional é pecado. Pronto. Virou polêmica. Uma coisa óbvia. Mas por quê? Por que isso vira polêmica? Se é uma coisa que a igreja fala claramente. Não dá para entender. Então, na verdade, gente, nós temos que ter essa esperança que Deus controla tudo. E eu sei que o anticristo vai me perseguir até a morte. Só que eu sei também que ele vai me tocar quando Deus permitir. Porque enquanto Deus não permitir, ele não me toca. Pode tocar indiretamente. Mas também eu sei que o final da minha vida será a morte. Eu sei, né? Pode ser amanhã, depois de amanhã. Mas eu não quero desistir de lutar contra o anticristo. Contra esse poder maldoso que infiltra, manda joio em todos os âmbitos. Agora, gente, quantas e quantas vezes nós temos que juntar forças? Vamos fazer o cerco de Jericó. Eu quero que o mais rápido possível essa paróquia seja eucarística, porque o que nós temos para combater esse mal no Brasil, contra as crianças, né? Agora tem lei de doutrinação política, né? Nós estamos virando cada vez mais um país comunista. Agora, gente, assim, talvez vocês não veem, né, as infiltrações do joio. Mas, por exemplo, Bolsa Família, para quem é drogado, eu acompanhei muito a Fazenda Esperança lá em São Luís, na Diocese de São Luís, perto em Firminópolis lá. Hoje, o governo dá o Bolsa Família para o drogado manter a droga. É facinho você pegar. Se você falar que é drogado, quase que te dão. O que acontece? Eles internam. Quando chega perto do dia de receber, eles fogem. Para manter o caos no Brasil. Álcool, drogas, os bets que são tentados cada vez mais disseminar o bet no Brasil para quebrar todo mundo. Não subir nas favelas, para as facções crescerem. Agora vão dar curso de drone nas favelas. Quem que vai aprender a mexer com drone nas favelas, gente? Quem? As facções. Gente, é assustador. E todo mundo preocupado com o shape, com o pilates, com a bolsa, com a viagenzinha para Caldas Novas. E o tsunami chegando, né? O joio sendo disseminado. Quem é que está realmente rezando o rosário em família e fala, Senhor, que ninguém toque nesse país, que o anticristo saia daqui? Quem? Quem está fazendo isso? Todos os dias, rezando em família, o rosário, fazendo penitência, pondo as crianças para rezarem.
Porque as crianças são as maiores vítimas. As crianças são as maiores vítimas. Nas guerras, no terremoto, o tráfico de crianças, como cresceu absurdamente. Absurdamente. A gente vê hoje vídeos de pessoas que estão roubando crianças à frente dos pais. Por isso eu já estou avisando. Apesar de Bom Jesus ser um lugar tranquilo, não deixe seus filhos ir para o banheiro sozinho. Ensina seus filhos a como fugir de qualquer tipo de insinuação de alguém. Ensina. Não deixe-os sozinhos. Nós estamos cada vez mais no reino de Satanás. Nós temos que lutar com todas as forças. Adorar. Já tem grupos de intercessão, mas nós precisamos que essa paróquia tenha Jesus Eucarístico o mais rápido possível. Porque Satanás treme diante de Deus. Não diante de mim, que sou um coitado. Mas diante do que Deus pode fazer através de mim. O que Deus pode fazer através de você, da sua família. Esse fermento de Deus que você vai jogando na família, às vezes sua família inteira te persegue porque você vem na igreja. Começa a rezar, oferece aquilo para Deus, reza, faz a adoração, rosário, e você vai vendo a sua família convertendo, né? Como aconteceu com a família Santa Teresinha, que as irmãs foi tudo para o Carmelo, depois até a mãe foi para o Carmelo. Olha que poder que ela tinha, de confiança na graça de Deus. E às vezes, pode acontecer, acontece comigo, a segunda leitura. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir. Tem hora que eu não sei nem o que pedir diante de tanta desgraça. Diante de coisas absurdas que acontecem no Brasil. Fala, Senhor, o que fazer? E o Espírito vem em nosso socorro. Nos dá ânimo e nos dá a oração, né? Para quem é da renovação e tem um dom de línguas, tão criticado por alguns, né? Mas, na verdade, vira e mexe, eu estou, às vezes, rezando, vem a moção de combate ao anticristo, vira e mexe, Deus me coloca em combate mesmo. E, de repente, eu tenho que orar em línguas, que eu nem sei o que pedir. Tamanho a opressão que eu sinto. Às vezes, quando eu começo a combater, a exorcizar o Brasil, já teve situação que eu quase caí. É uma força tremenda, vocês não podem. A infiltração cibernética, Roblox, TikTok, que são feitos para acabar com seus filhos. Hoje, pai e mãe que não dá atenção para filho e não reza, vai perder os filhos todos. Ou suicídio. Vocês viram aqui hoje? Ah, vocês não viram, né? Quem vê a missa, uma colega minha de faculdade, formou medicina comigo em Uberlândia, veio. Obrigado. 12 anos e pouco, menina mais linda, é linda. Suicidou-se. Família que não tinha problema, não tinha doença, bela. Ela tem 2 filhas lindas. Começou a usar telefone, fechou a cara, foi para o quarto, em pouco tempo. Porque eles chegam lá no quarto, e chega no Roblox da vida, no TikTok, e fala assim, a sua mãe e seu pai não estão gastando tempo com você porque eles não te amam. Você é um empecilho para eles. Se você for eliminada, vai ser bom para eles. Ou, como em Recife, se você não... A única solução que você tem é matar seu pai. O filho deu 6 facadas. E assim por diante. Hoje nós estamos numa guerra sem precedentes. Sem precedentes. E todo mundo preocupado com seu umbigo, né? Gente, eu não consigo hoje, nas viagens que eu faço, eu não consigo ouvir música sem estar... Na hora que eu largo o rosário, vem no meu coração, volta a rezar, volta a rezar. É o tempo inteiro rezando para o anticristo não tomar conta do Brasil. O tempo inteiro. Mas eu sozinho não dá. Eu preciso que vocês assumam em casa o poder que tem, esse poder de estar unido a alguém que mantém a existência do mundo, do universo por dentro. Se Deus botar a mão, o capeta está vencido. O capeta está vencido, gente. Quantas vezes eu fui fazer exorcismo? Uma vez eu fiz exorcismo de uma mulher grandona, maior que eu. No meio do exorcismo, um que estava rezando, chama Danilo, até, né? É o mesmo, estava de capacete lá na... Eu vi ele voando assim, ó. O que foi, Danilo? Só que, enquanto eu estava em oração,
o demônio não tocava em mim. Isso é muito forte no exorcismo. Eu ficava perto, e às vezes ele tentava e não tocava. Às vezes ela pegava e punha a mão, ele pegava a mão da pessoa e punha nela mesma, para matá-la. Mas não a mim. Só sou tocado se Deus permitir. Não toca. Não toca. Quantos e quantos exorcismos também que eu já participei, mesmo que não esteja, em que o demônio respeita quem está em oração. E ele é muito mais forte que nós. O demônio pode voar, pode me jogar quilômetros, se quiser jogar na parede. Mas enquanto você está protegido por Deus, ele não faz. Assim é com os filhos, com o marido e a esposa. Se toda a família orasse, confiasse nisso aqui, no meio do joio, os filhos, por exemplo, quando for para a escola, imagina os pais rezando e invocando São Miguel Arcanjo, o sangue de Jesus, não toque nos meus filhos. Imagina como seria se o marido rezasse para a esposa, e a esposa para o marido: Senhor, protege a minha família, lava com seu sangue, reza o terço. Também que viva a caridade. E é por isso, gente, que eu tenho batido na tecla para ser dizimista, para fazer caridade, porque o que quebra o demônio é o desapego. O demônio está sempre... Diabolos, quer dizer acusador. Ele está sempre acusando você de ser egoísta, de não fazer caridade. Então, quando você é dizimista, quando você ajuda os pobres, você ganha uma força extraordinária para proteger a sua família. Tem uns exorcistas que falam que 80% dos acidentes são causados por Satanás. 80%. E eu tenho também três momentos em que eu quase morri na rodovia. Não foi porque eu ando muito correndo não, viu? Não foi. E quando eu cheguei no local, alguém me manda mensagem: Satanás tentou te matar. Não, imediatamente. Uma das vezes foi indo para Rio Verde. Estava eu, o diácono de Iporá, o dia que ele vier, vocês podem perguntar. E a mãe de um cara de Rio Verde, que nós íamos fazer uma missa para o produtor rural em Rio Verde. Entre Montevidéu e Rio Verde, só eu e um carro descendo De repente, o carro simplesmente jogou para outra pista. Eu olhei assim, olhei para o lado e falei: agora é entregar para Jesus. E aí, por uma graça de Deus, o carro voltou. Pouco tempo cheguei, alguém manda mensagem: Satanás tentou te... Não sabia de nada. Satanás tentou te matar. Quantas e quantas vezes, estourar pneu, alguém me escreve: aconteceu alguma coisa na estrada? Sim. Eu fui levado a rezar por interceder por você. Gente, é o tempo inteiro. Nós estamos numa batalha o tempo inteiro, mas todo mundo vive com a sua vidinha light e deixa Satanás tomar conta. Chega num ponto que ele faz o que quer. Arrebenta com a sua família. Destrói. Aí vem os cacos aqui. Quantas vezes já atendi pessoas... Caco, pai que separou da mãe depois de velho por adultério, o marido que está adulterando, filho com droga. Aí vem chorando e fala assim: nós fomos honestos, trabalhadores a vida inteira, acordamos de 4 horas da manhã para trabalhar. Aí eu pergunto: vocês iam à missa todo domingo? Não. Rezava o terço? Não. Lia a Bíblia? Não. Confessava? Não. Então, eu sinto muito. Você vai virar pó na mão de Satanás. Gente, o negócio hoje não está fácil. Não é possível que vocês não estão vendo. Nós temos que disseminar esse fermento na sociedade. Como? Rezando, confessando, oferecendo penitência e sendo caridosos, dizimistas e caridosos, né? Ajudar os pobres. Esse é o poder que nós temos. Se os produtores rurais fossem caridosos e rezassem, deixassem o domingo lá a colheita e a planta e viessem rezar, eu duvido que estaria como está. Porque em poucos anos vão estar todos quebrados. Não, mas eu tenho 3 mil alqueires de terra. Meu filho, vai vir uma notícia assim: você não pode comprar nem vender. A sua soja nós não queremos mais. Você não tem acesso ao banco com moeda digital. Acabou. Vai para a fila
do supermercado saqueado com a gente, com 1.000 alqueires de terra, 3.000 alqueires de terra, 5.000, não importa o tanto. Eu estou avisando, já há muito tempo, mas ninguém acredita. Acha que esse trenzinho vai dar segurança. Não dá segurança. Não dá. O que dá segurança é largar e vir rezar, confessar, mudar de vida. Nós só temos Deus, mais nada. Esquece o resto. Todas as outras seguranças vão para a vala. Bem, essa fala minha não é para desanimar você, não é para animar. Mas animar a rezar o mais rápido possível. Rosário. Rosário. Penitência. Adoração. Confissão. Santa Missa. Força. Confia em Deus. Juntem-se a mim. Vamos fazer sempre uma adoração sempre. Vamos ter uma missa de... É que a vida é corrida demais também, né? Mas vamos juntar forças. Porque aqui nesse país e no mundo, nós vamos segurar esse anticristo. Quanto menor nós formos diante de Deus, menos ele vai agir. Mas ele precisa juntar forças. Que Deus nos dê a graça e o ânimo de lutar até o fim. E que Nossa Senhora, nossa mãe, nos carregue no colo. Eu não quero desistir. Não vou. Até o final. Doa que doer. Mas eu vou combater esse cara. Esse cara não, essa pessoa, né? O anticristo é um espírito que domina. Ele faz uma orquestra de joio, né? A Rússia, China, o Islã, os globalistas. É uma orquestra. E nós, coitadinhos, os ratinhos, para eles nós somos ratinhos, mas nós somos os ratinhos de Deus. Por trás de nós existe o Senhor do universo, a rainha do universo. Que Deus nos ajude.